Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, pela nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog também, gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Coronel Geraldini. Prazer tê-lo aqui, Coronel. É um prazer estar com vocês e agradeço o convite pela participação. O senhor é coronel PM, quanto tempo no Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros, 18 anos. Também está conosco o coronel Adalto. Muito bom tê-lo aqui. Boa tarde, muito obrigado por tudo. Capitão Yuki. Tudo bom, Zancopé? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Deixou um pouco o trabalho para vir ao Gente que Fala. Isso, a gente está em plena operação agora, né? A rodovia mais segura. Viemos aqui rapidinho e depois a gente volta para lá. Também conosco o soldado Polidoro. Prazer tê-lo aqui, Polidoro. Prazer todo meu, já agradeci o convite. Espero esse bate-papo aí ser proveitoso para todos nós. Os coronéis e o capitão não estão ouvindo, mas como é que concilia o RAP com a PM, o RAP com a PM? Porque a gente concilia final de semana, né? É. Eu trabalho de segunda a sexta, sou instrutor do ProERD e trabalho no projeto social com as crianças nas escolas. E final de semana a gente se dedica aí ao RAP. O RAP, você tem gravações? Tenho um CD gravado, acabei de gravar um clipe que devo estar lançando esse final de semana agora. E minha rede social e o meu canal no YouTube é Marlon MBS. É Marlon Polidoro, é isso? Meu nome é Marlon Polidoro, Sim. só que meu nome artístico é Marlon Black Style. E no meu canal no YouTube é Marlon MBS. E o comando da PM, como é que reage quando alguém da instituição faz um trabalho desse? O que acontece? Eu já sou rapper há mais de 15 anos. Anterior à farda? Anterior à farda. E quando eu entrei na polícia, eu já fazia isso. E apesar de eu dar aula do ProERD nas escolas de periferia, hoje em dia na periferia as crianças se identificam muito com o rap e com o funk. Então o rap é até uma forma de se aproximar das crianças. Eu utilizo muito isso para estar chegando de uma forma diferente, porque é a primeira vez assim, que eles veem um policial numa sala de aula, eles dão aquela estranhada. Aí depois que vai conhecendo, tal, eles já começam já entender o projeto e o nosso trabalho. Esse projeto você obrigatoriamente vai fardado? For fardado, que é um projeto pela Polícia Militar. Sim, assusta quando entra na sala de aula? Dependendo da região, eles dão uma assustada e tal, aí você vai conversando, eles vão entendendo o projeto, porque eu fiz esse curso pedagógico pela Polícia Militar, então eu sou obrigado a estar fardado durante esse projeto todo. Coronel Adalto. Você vê, Zancopé, essa é uma das formas de vazão das tensões que a gente tem no nosso trabalho, né? O policial, ele trabalha 24 horas do dia, né, porque ele não folga, mesmo estando em casa, ele muitas vezes é chamado para intervir em algumas situações. Esse policial, ele tem que ter alguma forma de tirar essa tensão que ele tem o tempo todo nas ocorrências, né? Essa é uma das formas. E fazendo um trabalho social muito interessante também, né? Qual é a escala de estresse no trabalho do policial? Especificamente, todos aqui são PM, os coronéis são da reserva, mas dois estão na ativa. Sim, a atenção do policial é permanente. Capitães que veio aqui ao programa e volta para a atividade dele. Isso. A atenção do policial é permanente, né? Ele trabalha com adrenalina em alto índice, e isto faz com que ele se torne uma pessoa que fica mais ou menos dependente da adrenalina. Então, ele entra numa ocorrência, ele chega no topo da adrenalina, aí volta para uma situação de homeostase, que é o equilíbrio que o organismo procura, e aí então ele tem uma sensação de prazer logo após aquela tensão toda que a adrenalina causou nele por causa da ocorrência, né? Então essa é uma constante na vida dele, e isso faz com que ele a cada vez tenha necessidade de procurar formas de escape para essa tensão. O estresse é o limite da profissão? Sim, é o limite. Na atividade policial, todos aqui sabem, né? Tem aquela famosa mãozinha. Quando aquela mãozinha é erguida para alguém na rua que precisa de um apoio da polícia, por trás daquilo, você nunca sabe o que tem. Então, ali você já tem uma descarga de adrenalina muito intensa. E essa adrenalina tem o efeito de fazer ou você enfrentar a situação ou você fugir da situação.
O policial militar nunca foge. Então ele tem essa estrutura dele sempre colocada à prova, né? E nada é previsto na vida dele. O tempo todo da vida dele são situações que acontecem de acordo com onde ele está, de acordo com o horário que ele está. Então é tudo em aberto na vida dele. Então isso faz com que ele permanentemente esteja sob estresse. Até quando está de folga, né? Exatamente, quando está de folga, ele folga, também se né? coloca. Não tem folga. Vivem fardados inconscientemente, posso dizer assim, o tempo todo. A maioria dos policiais vitimados, né, pela violência, eles estão justamente de folga. Exatamente, isso é uma constante, né? Coronel Adalto, quando o senhor fala assim, levanta aquela mãozinha, eu lembro de uma frase que os senhores conhecem, que é comum na polícia, né? Quando a situação aperta, né? Eu rezo e chamo a polícia. Depois que resolve, eu agradeço a Deus e xingo a polícia, né? Pois nas áreas periféricas, especialmente, né? Esse é um fenômeno constante, né? Não falei nenhuma novidade. Não, nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. O fato é que é uma preocupação que a polícia tem de o pós-fato, né? Pós-ocorrência. Né? Normalmente, quando você está no calor da ocorrência, você é aquela pessoa que veio ajudar, veio solucionar. Né? E depois da ocorrência, normalmente você ainda está sobre essa carga toda que você tem. Né? E não dá para ter de repente você mudar de degrau e passar repentinamente a uma situação de normalidade. Isso vai aos poucos acontecendo. E normalmente nesse período as coisas se desenrolam, ainda continuam se desenrolando esses contatos, essa relação com as pessoas que estão envolvidas na ocorrência, e isso gera um mal-estar momentâneo, né? Mas existe um trabalho já dentro da corporação sendo feito há muito tempo para diminuir esse impacto, né? Então nós vemos, e recentemente tive uma situação assim de uma pessoa que trabalhava comigo, civil, e ele elogiando uma viatura de rota. A rota tem uma postura, e a polícia tem essa postura também, mas a rota mais significativamente isso. Terminando uma ocorrência, isso é uma postura até que o nosso comandante-geral, Coronel Salles, colocou recentemente. Ou você prende alguém, ou você se torna amigo de alguém. Você nunca deixa aquela ocorrência sem um resultado. E o resultado tem que ser sempre favorável. Favorável para a sociedade, favorável para quem está envolvido, favorável também para a corporação e para o pessoal que está envolvido da corporação na ocorrência. Coronel Geraldino, o senhor foi durante muito tempo do Corpo de Bombeiros, né? O Brasil, o mundo foi surpreendido hoje com uma ocorrência no CT do Flamengo. Nós tivemos lá um incêndio, 10 mortos, apenas um dos mortos já teve a sua identidade divulgada, é o goleiro Christian Ismélio Cândido, 15 anos, é a primeira vítima que teve o nome divulgado. Nós tivemos ainda outros jovens que foram atendidos com vida, retirados do local, esses outros 3, o Cauã Emanuel Gomes Nunes, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, o Jonathan Cruz, também 15 anos. Né? Então, os bombeiros dizem todos que eram adolescentes, tal, luto de 3 dias, mas uma tragédia, não tem nada a ver com as chuvas do Rio de Janeiro. É outro fato, um incêndio no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, como é chamado, lá no Rio. E ainda que estejamos em São Paulo, essa é uma tragédia que não pode passar em branco o seu registro. O senhor do Corpo de Bombeiros... O Rio de Janeiro, uma cidade tão linda, e infelizmente um dia após o outro, né? Ontem tivemos um desastre também, muito, envolvendo aí 6 vítimas, e hoje esse outro acidente. Não dá para falar ainda se tem a ver com chuvas ou não. Porque um incêndio, e coincidentemente fevereiro é o mês dos incêndios, né? Nós tivemos Joelma e Andraus no mês de fevereiro. Então fevereiro é onde tem a maior incidência de incêndios, que no Brasil todo é devido ao calor, está relacionado com o clima e acaba acontecendo, a estatística mostra isso. Mas nenhuma desgraça, nenhum problema desse acontece por um motivo só. Acontece alguma coisa, tem vários motivos. Já está se falando aí no caso
desse acidente, que houve um problema, um curto, alguma coisa no equipamento de ar-condicionado. Esse curto pode ter sido provocado pelas chuvas, infiltração de água, que fechou um curto no equipamento. Então, tem a ver com excesso de água de dias atrás e acabou ficando assim. Tem a ver também com o redimensionamento dos fios que estão no local. Uma construção muito antiga, e onde o material já está deteriorado e o material não tão adequado. Então, falta de manutenção. E por aí vai. O que ocorre num caso desse não é o fogo que mata também. Isso é bom deixar como claro aqui. Os jovens estão dormindo e o fogo começa sorrateiro e a fumaça acaba tomando conta do local. Local fechado, não tem muito oxigênio, então não vem aquele fogo direto. Essa fumaça, esse monóxido de carbono, ele é aspirado por quem está dormindo e no corpo humano forma carboxiemoglobina. Ele ocupa o lugar do oxigênio. Portanto, esses jovens acabam se asfixiando e às vezes eles saem com vida e vão morrer no hospital, como já vimos em alguns incêndios. Eles estão ainda com a vida, mas a quantidade de monóxido absorvida pelo organismo é tão grande que a morte vai acontecer um pouco depois. E alguns chegaram a se queimar mesmo, mas eles ficam dormindo e acabam morrendo dormindo. Lá no Rio de Janeiro, sem ar-condicionado é problemático. Junta isso também, o calor, usa Sim. o ar-condicionado e manutenção, e é um conjunto de coisas. Como no caso de Brumadinho também, não dá para falar, o próprio governo tem participação nisso, na falha da fiscalização e uma série de coisas, não acontece por um motivo só, são um conjunto de coisas. Infelizmente, está aí o quadro. Eu me surpreendi essa semana aqui no Gente que Fala, porque o Dr. Elias Abu, que é da APMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, relatou que há uma lei, eu achei um absurdo, né? Uma lei para fiscalizar o ar-condicionado. Não é a norma técnica que determina, foi criada uma lei, votada e aprovada uma lei, né, para cuidar de ar-condicionado. Eu acho um absurdo. Isso é um absurdo, é a característica do nosso país, né? Porque você vai num país de língua inglesa, no Inglaterra, os Estados Unidos, onde prevalece o direito consuetudinário, se é norma, é para ser obedecido. It's the law, é a lei. Sim. É norma, é lei. Muitas vezes até um estatuto, uma coisa, aquilo nas mãos de um juiz, isso é um regulamento, isso é uma coisa, é para ser obedecido? Sim. Não obedeceu por quê? Então tem a sanção, né? Aqui não, aqui tem uma associação de normas técnicas, aqui tem um cipó, tem norma para tudo e ninguém obedece, né? Muito poucas pessoas obedecem. Aí precisa ter a lei em cima. Mas Até a fiscalização é difícil, né? Então, mas como fazer, cumprir uma lei dessa? Sim. Eu mando o soldado Sim. Polidoro lá, qualquer Sem efeito superior dele, manda lá para, olha... Verifica o ar-condicionado de tal loja, se está bonitinho, se está... Verifique o ar-condicionado do metrô, vamos entrar na área oficial. Verifique o ar-condicionado dos ônibus que circulam pela... Tem que contratar mais gente, né? Abrir mais concurso, porque tirar o pessoal da rua para... Isso aí fecha também com a parte ambiental, porque um ar-condicionado aí soltando esses gases que produzem efeito estufa, essa coisa toda, tem o problema da sustentabilidade, mas que não é visto. Capitão Yuki, o que é a Operação Rodovia Mais Segura? O senhor se afastou alguns instantes da Operação Rodovia Mais Segura para vir ao Gente que Fala. Bom, esse ano aqui a Polícia Militar ela implantou 2 operações. Ela tem basicamente a mesma finalidade, né? Aumentar a presença da polícia e, consequentemente, combater os crimes relacionados principalmente à vida, à preservação da vida e do patrimônio. Tá? Então, a Rodovia Mais Segura é a operação voltada que a gente tem como território as rodovias estaduais e também as federais. Então a gente está fazendo algumas parcerias em alguns pontos com a Polícia Rodoviária Federal, colocando policiamento de choque ambiental, policiamento territorial para fazer essa operação em conjunto, né? E nós temos uma outra operação que chama a Operação São Paulo Mais Segura,
que aí envolve praticamente toda a corporação, atuando nos locais de maior incidência criminal. Então, essa rodovia mais segura, praticamente a gente tem uma frequência semanal, né? Toda semana a gente está fazendo essa operação, empregando um efetivo extra. Desculpa, mas sempre foi feito isso? Sim, né? a gente sempre faz as operações. Eu, como mortal comum, quando vejo alguém fardado nas rodovias, eu fico preocupado. Onde é que está? Qual é o problema? Eu tenho algum problema? Aí passa um carro, né, numa situação terrível do meu lado. Eu falo, e esse cara aqui a polícia não vê? As operações nas rodovias, ela é feita rotineiramente, né? Então é diário, noturno, diurno, isso aí com toda a razão. Operação Rodovia Mais Segura, o que a gente coloca de diferente? Nós empregamos todo o efetivo disponível nessas operações. Né? Qual Então, é o efetivo que vai às estradas? nós empregamos o efetivo administrativo. Sim. Então esse efetivo administrativo, a gente fecha lá a sessão e todos vão ser empregados nessas operações. As rotineiras, nós já temos o contingente do dia a dia para desempenhar essas operações e quando a gente detecta, né, algum dia, algum horário de maior incidência, então a gente monta essa operação para poder combater a criminalidade. O governador Dória anunciou com entusiasmo, novas armas para a polícia, um armamento mais eficiente para a polícia. E nesta operação Rodovia Mais Segura, parece que há algum armamento mais eficiente para os policiais? O armamento é o que a gente já utiliza no dia a dia. Ele não anunciou nenhuma novidade. A novidade, né, assim, que nós tivemos no mês de janeiro foi o uso da calibre 12 em todas as viaturas. É um equipamento importante porque a Polícia Militar ela atua no uso escalonado da força, né? A gente não sai e já usa a arma letal como primeiro instrumento. Nós temos a gente segue o uso escalonado, né? Então temos a tonfa à disposição, temos o gás pimenta e a calibre 12 a gente tem a possibilidade de usar a munição de elastômero, que é utilizado muito para dispersar manifestações, né? Quebra da ordem pública. Então a gente tem mais um equipamento não letal à disposição. Claro que a calibre 12 ela pode usar tanto para quebra da ordem pública, né, um exemplo, manifestação, quanto a gente pode usar também como a munição real, né, sem ser o elastômero. Coronel Adalto, quando estava na ativa, não tinha nada disso, hein, Coronel? Mudou muito. Nós íamos para as ocorrências. Alguma coisa. Antes era para as revólver, ocorrências né, sem nenhuma estrutura. Logo que eu saí da academia, uma dessas mãozinhas que eu falei, Estou provocando o senhor. É verdade. Não tinha nada. Não tinha nada. Nós saímos, né, em patrulhamento e uma dessas mãozinhas, né, que um senhor, né, estava totalmente nervoso, pediu nosso apoio. Era o parto da mulher dele. Né, porque ela estava em situação de parto, né, e ele não tinha apoio nenhum. Aí pediu o nosso apoio. Nós fomos lá, fizemos o parto da mulher, né, sem nenhuma estrutura, nada de asepsia. Né? Tá vivo, o garoto está vivo até agora, não teve problema nenhum. Mas era assim, você saía sem nenhuma estrutura como tem hoje. Você vê hoje as viaturas da polícia e compara com aquelas que nós tínhamos, você dá risada, porque, poxa vida. E como nós fazíamos as coisas ainda naquela época, né? Ia do jeito que dava. Né? E hoje a estrutura está muito aprimorada, né? E às vezes o policial fica até mal acostumado, né? Sim. Antigamente a rodoviária saía com galõezinhos de querosene para sinalizar um acidente. Hoje não, a gente, né, entra a questão ambiental, hoje a gente usa o cone, faixas refletivas, então mudou muito mesmo quando era um tempo atrás e hoje, né? Como é que era? A gente latinha sai com de querosene. Estopa e querosene. Esse é o nosso equipamento para sinalizar algum acidente. E machadinha. O bombeiro agora tem o Luca, né, que chama. Sim, o desencaixadinha. Nós saímos com a machadinha para poder tirar a vítima que estava presa na ferragem. Hoje não, já tem equipamento. Falou de machadinha. O bombeiro ainda usa muito. Né? Não, sim. Não, é uma ferramenta do bombeiro, né? Aquela machadinha. E são muito eficientes. Mas a casa deles era um improviso.
Era Era um improviso. improviso, num acidente nas estradas. né? Mas é bom que tenha, né, estão surgindo bastante equipamento para preservar o policial, né? E tudo Sim. isso aí pensando na segurança nossa e, consequentemente, na segurança do cidadão. Agora, eu acho que é bom. Só uma curiosidade, aproveitando que eu já estou afastado há algum tempo, o pessoal da Polícia Rodoviária tem acesso ao Lucas, ao equipamento de hidráulico para tirar preso em ferragem? Vocês usam também ou só bombeiro? Só bombeiro. Ah, tá. As concessionárias de rodovia têm esse equipamento, mas quem acaba utilizando é o corpo aquele de cabo de bombeiros. resgate da concessionária. Aham, Tá. Eles têm esse equipamento, mas o bombeiro que utiliza. Ah, e não usam? Não, eles Mas- deixam à disposição do corpo de operado bombeiros. pelo É. bombeiro, né? Isso mesmo. Aliás, aqui em São Paulo, o resgate, né? É um projeto do Afanásio de Azade, porque quando o projeto foi apresentado, quem operar essas viaturas, né, que são ambulâncias à disposição, aí foram os bombeiros. Eu acompanhei na raiz essa Os questão. bombeiros, os senhores bombeiros é que foram a solução do projeto. Isso aí nós começou com... Porque não existe paramédico na nomenclatura brasileira, em nenhum estado, né? Isso aí começou com um paramédico de Chicago. Sim. Havia um acordo entre o estado de Illinois e o estado de São Paulo de intercâmbio. E nesse intercâmbio gerou um curso desse que ele veio para cá e deu o primeiro curso no meu quartel, o primeiro grupamento de busca e salvamento. Nós acabamos convidando 5 médicos do sistema de saúde do estado para participar do curso. E os médicos ficaram surpresos com o procedimento, com as normas e com o método que eles já estavam usando lá. Esse trabalho começou no Vietnã, onde eles observaram que a vítima atendida no local tinha uma recuperação muito melhor. Então é melhor atender um acidentado no local do acidente do que te levar ele de qualquer forma para um hospital. Mas na hora de formar o serviço, realmente que você está falando, o pessoal da área médica do estado e a prefeitura queria isso para si. Queriam que as ambulâncias fizessem o resgate. Mas ficou aquele impasse, porque quando se liga o telefone da ambulância, ela chega, ela não chegava. Então a ambulância não chega, então o bombeiro chega. Então isso daí deu bastante força, contamos com a ajuda do Afanásio também, foi decidido que o bombeiro faria esse tipo de serviço, que já existia no Rio de Janeiro, só que de uma outra forma. No Rio de Janeiro era um médico em cada viatura e tal, existia de outra forma. Então essa cultura de paramédico veio para cá, onde eram 2 cursos lá. Lá o curso de paramédico é um curso de 1.500 horas, seria um estudo médio, seria um curso de 3 anos. E aí isso não tem aqui, então não ficou com a nomenclatura de paramédico, mas o curso First Responder, o curso de primeira resposta, existe e o pessoal é muito bem preparado. Algo a acrescentar? Só. Pode ficar. Algo a acrescentar é que, por exemplo, no Rio é diferente daqui, né? Porque eu moro no interior, moro em Resende. Aqui em São Paulo você presta concurso para a Polícia Militar, aí depois você vai para o bombeiro, né? Aqui Lá é separado. Tem alguns estados são separado, separados. Tem que prestar direto para o bombeiro. Há um tempo atrás eram 9 estados, parece que já eram separados. É Hoje secular, deve ser mais. Que o bombeiro é uma corporação e a Polícia Militar é outra. O Rio de Janeiro foi o primeiro. Ele já nasceu separado, Sim. por ser capital. Então o bombeiro já nasceu separado lá no Rio de Janeiro. Algo? O Coronel Geraldinho, o que é o PROERD? Tem muito para falar Falando do de PROERD. estresse. Estamos falando de estresse. Essa parte também ele começou. Falando Ele disso, andava falando Bem de apropriado. eu Geraldinho? quase ia pegando um gancho naquela hora Sim. mas, do Adalto, mas eu vou aproveitar e vou pegar esse gancho agora para iniciar a falar sobre o PROERD. Sobre o estresse. O policial PROERD militar... é Programa Educacional de Resistência às Drogas, é isso? Tem o violência no meio também, que nós colocamos, mas não aparece na sigla. O PROERD foi o nome dado ao programa DARE. Os americanos gostam muito de fazer uma palavra que tem um significado também, que DARE é ousar. E também é Drug Abuse Resistance Education, educação para resistir às drogas. Também entrou a questão da violência no nome. Nós conhecemos o programa DARE lá em 93, 92,
e trouxemos aqui para o Brasil um curso onde os americanos vieram para cá e formaram a primeira turma em São Paulo. E eu participei desde o começo, a princípio na Academia do Barro Branco, e depois, quando eu estava com o RH do Comando do Policiamento Metropolitano, fui convidado para expandir isso pelo Comandante-Geral, fui convidado para expandir isso para todo o Estado, na Polícia Militar. E na época eu percebi que a coisa poderia acabar, começa, acaba, interferências políticas, algumas séries. Então, nós resolvemos expandir isso para o Brasil todo, oferecendo curso para outros estados. O primeiro estado que veio fazer curso conosco foi o estado de Minas Gerais. E aí depois nós recebemos apoio para ir para outros estados e começamos a formar em vários estados. Falando do estresse, o policial militar que trabalha no PROERD, hoje, sempre, e isso é em todos os países que tem o PROERD, que são vários, eu conversei com alguns fora do Brasil, é uma satisfação. A criança eleva a autoestima do policial muito, muito, muito. Então, ele reza para não sair do PROERD, porque ele fica com a autoestima muito boa e presta um serviço excelente. E isso daí faz com que o policial que trabalha no PROERD, o Marlon aqui pode atestar, ele tem um comportamento diferenciado quando ele se vê numa ocorrência que envolve adolescentes ou crianças. Ele está com as crianças na escola e aí ele vai numa cena de crime e tem uma criança na frente. O comportamento desse policial é diferenciado. Aqui fora também. Tem um exemplo nos Estados Unidos, onde um adolescente subiu na torre de uma escola com uma mochila, onde ele tinha 2, 3 armas, 9mm, pistolas carregadas de munição, e ele estava disposto lá a atirar e matar as pessoas lá embaixo. Conseguiram perceber isso, o policial que foi atender a ocorrência foi o instrutor do PROERD desse menino, sabia o nome do menino. Ele conversou com o menino e conseguiu evitar uma tragédia desse tamanho, e saiu abraçado, o menino chorando, e foi um policial do PROERD que teve isso. Outro policial do PROERD ganhou tanta notoriedade no México, que foi eleito deputado, lá, foi eleito político lá no México, dada a notoriedade que conseguiu. Isso já aconteceu aqui no Brasil também em alguns pontos. Então o policial ele fica bastante conhecido. Numa das formaturas do PROERD, conversando com uma secretária de educação, ela na mesa de autoridades lá, ela falou do meu lado, falou: coronel, eu estou encantada com esse projeto. Esse projeto ele dá a oportunidade do policial militar praticar a ternura. Aquilo eu não esqueço mais, sabe? O policial militar praticando a ternura. A criança, quando vê o policial militar, como o Marlon disse, tem algum receio, porque ela vem de uns pais que, cuidado que eu chamo a polícia, não faz isso porque eu vou chamar a guarda, não faz isso, porque... assusta a criança. Então, por isso, nós já solicitamos, já na raiz do programa, que todo policial do PROERD não fume, não seja uma pessoa usuária de qualquer tipo de droga, porque ele vai dar exemplo, e também não entre, para crianças, não entre na sala de aula armado. Ele deixa a arma dele lá num cofre na escola, ele vai conversar com as crianças desarmado, e às vezes em algumas situações ele senta no chão e fica cercado de crianças, e há aquele amor, aquela coisa. Só um parênteses. Armado você não consegue dar aula. Porque as crianças ficam muito ansiosas. Nossa, a arma deles, a arma de verdade. Essa arma tem. Essa arma tem bala, tira o foco. Eles ficam muito ansiosos com a arma. E tem criança que eles querem te abraçar só para poder encostar a mão na arma. Deixa eu ver, professor, posso pegar nela? Eles querem pegar na arma, então com a arma na sala de aula não tem condições de dar aula, que eles perdem o foco todinho só por causa de uma arma. E a criança não esquece mais isso, não esquece isso mais nunca. A revista Isto É fez uma matéria comigo e nós fomos numa escola, numa formatura do PROERD. Aí a jornalista estava lá pesquisando, contando, ela foi entrevistar um aluno. Aí o aluno já tinha se formado no ano anterior, ele falou assim: olha, eu tenho 2 camisetas que eu não deixo nem lavar, porque eu tenho um coração nelas, elas vão ficar guardadas para sempre. Uma camiseta, eu tenho a assinatura do Ayrton Senna, ele tinha a assinatura do Ayrton Senna, ele falou, e a outra é a camiseta do PROERD, ele queria guardar para a vida toda. Então, são essas coisas que emocionam a gente e mostram para a comunidade, para a sociedade,
que o policial militar também é humano, que o policial militar, apesar de ter aquela coisa de prender, das pessoas não gostarem, mas ele é fruto da sociedade. Se nós temos os políticos ou a polícia que não agrada, ela saiu da nossa própria sociedade. E aos trancos e barrancos nós vamos nos ajeitando, ou seja, aperfeiçoando os acertos e corrigindo os erros. Coronel Adalto, ele está descrevendo aqui um cenário que é muito bonito, mas a realidade do capitão fardado assim é bem diferente do que ele está descrevendo aqui. E o soldado Polidoro, quando vai às salas de aula, tenta construir esse mundo que está sendo descrito, mas o estresse não vem daqui. Não vem daí. Aliás, isso combate o estresse, né? É o contrário, né? O efeito é o contrário. E eu gostaria de fazer também uma inclusão nessa nossa conversa. O índice de atividades sociais da Polícia Militar é muito grande. A polícia já sabe dessa necessidade de se aproximar da comunidade. E outra, o policial vive no meio da comunidade. Ele sabe como ninguém os problemas da comunidade. Não é? Muitos até moram, né? Moram nos mesmos lugares, né? Então, essa participação da Polícia Ainda Militar... existe aquele receio de sair fardado quando mora no... Em algumas áreas isso ainda existe, né? Tem algumas áreas que ainda são Eu acho que dominadas, até aumentou. né? Até aumentou. Porque a agressividade aumentou muito, né? Esse receio, você mora fora de São Paulo? Eu moro em Resende, no interior do Rio. Sim. Na minha situação, eu vou fardado, porque eu fardado não pago passagem, eu volto fardado. Mas eu evito chegar na minha casa, eu moro em periferia também, mesmo que todo mundo saiba Como lá é que eu faz? polícia. Na rodoviária tem que trocar a roupa? Não, vou fardado. Você diz que evita chegar em casa fardado? Porque minha esposa me busca de carro, e o carro é insuficiente. Aí ninguém me vê. Então não tem como ver. Então, mas Olha, são situações que têm que ser descritas, porque a população tem que saber. Você tem que saber, porque isso também não é muito divulgado e também não tem muito interesse nisso, né? A população e a sociedade em geral tem mais interesse naquela coisa que chama atenção mais, a violência, a ocorrência, né? Os meios de comunicação divulgam muito mais isso porque tem muito mais interesse, né? nessa abordagem, né? Então, essas situações como o rap, por exemplo, né? Isso no nosso tempo, não é, Geraldino? Era uma coisa difícil de acontecer. Hoje a gente vê, veja só, a diferença como isso é abordado hoje, né? Isso é uma forma de escape também da tensão do dia a dia, muito interessante. E agrega, hoje em dia a linguagem do rap é uma linguagem comum, né? Todos têm essa linguagem. Isso dá, mais uma vez, uma informação. O PM está na sociedade, é a sociedade. O trabalho do Marlon mostra que isso pode ser bom, porque a letra que permeia no rap, né, nesse tipo de estilo, muitas vezes é ofensiva para a sociedade e para as instituições. Mas ele vem com isso mostrando que ela pode passar uma mensagem boa, principalmente para as crianças. Curiosidade, que tipo de letra se aborda no rap? É isso que eu ia falar agora, porque o rap há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma letra criminosa, né? Enaltecia muito crime. E hoje em dia eu falo sobre o quê? Eu falo sobre a minha vida, sobre trajetória. Você pode recitar aí, interpretar? Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Beleza. O que acontece? Esse é o coronel que está pedindo. Beleza. Essa música aqui que eu fiz, tipo assim, eu conto muita história sobre a vida, falo sobre Deus e tal. Essa música eu fiz com um primo meu que morreu de obesidade. Ele morreu com 24 anos, foi criado junto comigo e tal, já morreu já tem um tempo. Então eu escrevi essa letra e conto um pouco da história dele, vou contar um pedacinho aqui. Corpo de gigante, coração de criança, sorriso de menino que trazia esperança, vai ficar na lembrança a sua gargalhada, risada na família, não trocava isso por nada, quando os primos se juntavam era pura alegria, na casa do Voneca à noite ninguém dormia, dominava o teclado como eu domino o rap, o moleque era bom, disso ninguém esquece, em 24 anos escreveu sua história, passou por muitas lutas, conquistou muitas vitórias, marcou o casamento, essa foi outra conquista, família reunida, foi legal aquele dia, aquele moleque agora é homem casado, mas nunca deixou a família de lado, qualquer encontro, festa, era o primeiro a chegar, Barra do Piraí, adorava esse lugar. Aí eu vou contando a história dele. Maravilha. Deixa eu fazer um registro aqui da AFIPESP. A AFIPESP é nossa parceira desde o início do Gente que Fala, já estamos no 19º ano.
né? A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, com o intuito de aproximar o associado, oferece periódico quinzenal com notícias e informações mais importantes e atualizadas da entidade. Acontece na AFIPESP. É um informativo digital publicado em alguns dos veículos de comunicação da empresa, site, Facebook. Ainda assim, para facilitar o acesso às informações e acontecimentos, o associado também recebe por e-mail todas as edições. Para finalizar, o conteúdo passa por setores e editorias como cultura, lazer, coordenadorias, benefícios, política, eventos e atualizações. E você pode encontrar tudo isso e muito mais sobre a nova mídia da AFIPESP no site www.afipesp.org.br. Olha, estamos na temporada das chuvas. A chuva está castigando São Paulo e a Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos em caso de ventos fortes, removendo árvores com riscos de queda, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo. Sabe aquele papelzinho de bala? Começa por aquele papelzinho de bala, né? Evita entulho na rua. Tem sempre aquele móvel velho que você não quer mais, né? Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade, onde você pode fazer o descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Gente que fala, retornará em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Eu moro a 2 quadras no ponto e eles deixam a meio quarteirão sofá. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Fraige Filho. Brincadeira de proteção animal. Quanto mais você pensa no animal, proteger o animal, mais humaniza a cidade. Uma coisa que a polícia militar está fazendo. Você está ouvindo Gente que Fala. Na edição de hoje do Gente que Fala, o coronel Geraldini, ele é da reserva, mas durante quanto tempo no Corpo de Bombeiros? 18 anos. 18 anos no Corpo de Bombeiros. O coronel Adalto, que quanto tempo nesse trabalho de combate ao estresse? Na verdade, esse trabalho, eu não faço parte diretamente da estrutura desse trabalho. Mas é algo que eu já, desde que entrei na corporação, eu comecei a sentir a necessidade de pensar nisso. Nós tivemos um primeiro momento, quando entramos na academia, que é uma mudança na vida de cada um de nós muito significativa. Você sai de um adolescente que tem lá o apoio da família e você é o centro do mundo, para uma atividade em que você vai ser mais um. Dentro de um pelotão, você é mais um e você precisa estar de acordo com aquele pelotão. Não é mais você uma unidade, a unidade é o pelotão. Você tem que fazer tudo de acordo com aquilo que é colocado para você. É a estrutura da corporação. A partir daí eu comecei a pensar nessa mudança. O que ela causa em cada um de nós. E depois, na saída, é outro problema. Quando eu comandei a Academia do Barro Branco, eu tentei cuidar disso com mais carinho. Porque eu sei como é essa diferença de você estar dentro de uma área segura, dentro de uma área em que você só tem uma janela que te dá um foco do que acontece lá fora, e de repente essa porta se abre, a porta do lado se abre, e você dá de frente com um mundo completamente diferente daquele que você vinha vivendo. Então você tem um índice de estresse muito grande e você nem sempre está preparado para aquilo. A corporação tem hoje uma estrutura de colocar o aluno um pouco mais cedo em contato com essa realidade. Mas isso ainda não é o suficiente, porque ele não, aliás, nem vai ser possível, porque ele só vai tomar contato com essa realidade, com responsabilidade por aquilo, quando ele sai. Então, desde aí eu comecei a me preocupar com isso. Aproveitando que o capitão Yuri está aqui, também o soldado Polidoro,
Existe uma escala de trabalho mais estressante? O capitão Yuki vai às estradas, né? O soldado Polidoro vai às ruas, vamos colocar nesse... Existe uma escala de estresse nessa A tensão é sempre a mesma, né? Porque nas estradas, embora você não esteja permanentemente com esse contato com o pessoal que está na rua, que está patrulhando, as ocorrências que vêm são de alto índice de violência, né? O roubo de veículos, carro forte, isso é uma realidade hoje, está crescendo isso. Depende da realidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos na área, um batalhão vizinho do Polidoro, lá no 27M, e o local, o tipo de situação que a gente era inserido já era estressante. Então trabalhava como comando de força patrulha 12 horas e 12 horas de concentração, porque a gente lidava com a situação criminal o tempo inteiro, né? Eu vim para o policiamento rodoviário por estar mais perto de casa, né? E aí aqui, além da gente lidar com a parte criminal, a gente também tem a questão do trânsito. Só que o crime na rodovia é totalmente diferente da conduta criminosa numa periferia, numa área urbana, por exemplo, né? Então são estresses diferentes. Pela minha experiência, eu falo que a estresse, né, do batalhão territorial é maior, né? A rodoviária tem, mas não chega... É mais branda? É mais branda. Igual, a minha situação é um pouco diferente porque eu não trabalho diretamente em ocorrência na rua. Mas até eu chegar, eu trabalho em escola dentro de periferia. Então até eu chegar dentro da escola, é um percurso que eu estou correndo, entendeu? A viatura de ronda escola me apoia, me leva até na escola e eles me buscam no horário que for sair para levar para outra escola. Mas então causa uma tensão porque nesse decorrer do caminho, você depara com vários tipos de coisa. Entendeu? Você já me deparei com roubo, já me deparei com vários tipos de coisa. Então é complicado. A mãozinha do Adalto. A mãozinha, você está indo para um acidente, já tem que parar para acidente. Isso é uma coisa 24 horas por dia que ele vive isso. Porque quando ele está na casa dele, ele é chamado também para atender ocorrências perto da vizinhança, porque sabem que ele é policial militar, né? Chamam. Né? Então, essa tensão que ele vive tem essa diferença em relação ao trabalho da rodoviária. Só que a da rodoviária tem algumas situações que são absolutamente estressantes. Coronel, pois não. Eu não sei se os coronéis tiveram a oportunidade de trabalhar com criança, mas às vezes você chega no colégio estressado com um problema de família, alguma coisa. Aí chega uma criança, chega por trás de você, te dá um abraço na minha careca, te dá um tapinha. Oi, professor, tudo bom? Te dá um beijo. Parece que você começou seu dia do zero ali. Parece que tudo, limpou, que o problema tudo limpou. Uma criança chega e te dá um beijo. Ô, policial, como é que você tá? Tudo bem? E tal, te dá um beijo. Aquilo ali já começa. É revigorante aquilo ali pra gente. Gente, a primeira aula que eu dei do ProERD, eu fiz questão de fazer o curso e dei aula. E terminou a aula, as crianças me rodearam. E tinha uma menina, um toquinho de gente, que começou a puxar minha calça assim para baixo. Aí eu olhei de cima assim, olhei aquele rostinho. E eu falei, o que foi? Ela, no meio da multidão lá, ela estava com uma florzinha pequena, tamanho do dedo dela. Ela falava assim, olha para o senhor. Meu Deus, aí a gente desmancha. Eu tenho cartinha lá em casa até hoje, cartinha. Guardo tudo as cartinhas que eles mandam. Coronel Geraldino, o senhor do Corpo de Bombeiros, quando eu li aqui a mensagem sobre o que a Prefeitura faz, né, para combate aí nessa época de chuvas e tudo mais, e falei dos ecopontos. Aí o bombeiro aflorou, né? Exato. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a sua mensagem, que foi bastante oportuna. E a gente fica triste, né, com a educação das pessoas. Eu moro a 2 quadras de um ecoponto e as pessoas descartam sofá, armários, coisas imensas, a meia quadra do ecoponto e não se dignam de deixar no ecoponto. E aí aquilo fica abandonado na rua. E o meu bairro é o que mais tem escorpião em São Paulo. Então nós temos um problema de escorpião, de todo tipo de coisa, que isso vem do lixo, né? E as pessoas não continuam assim. Então eu tenho que ficar falando. Então parabéns pelo seu aviso, que a cidade precisa muito disso. Coronel Geraldini, Coronel Adalto, Capitão Yuki, Soldado Polidoro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou nesta semana um pacote de projetos que buscam alertar, pelo menos alterar 14 leis em vigor, né? E um dos destaques neste projeto diz exatamente a atuação do policial, né, quando há quando há letalidade, né?
Qual é a análise de vocês nesse projeto no que se refere à atuação de vocês? Eu acho que esse é um cuidado a mais que está sendo colocado na vida do policial. O senhor que trabalha com estresse, hoje num confronto, quando há uma letalidade, aí, uma morte, né? Sim. O policial é culpado. Então, nós temos uma situação aí que me parece que vai ser trabalhada pelo governador, que é o apoio a esse policial que trabalha nessa situação que se envolve em uma ocorrência, né? Normalmente, até há pouco tempo, o Estado se escusava disso. Esse não é um problema meu. O policial que fez isso, ele que responda por isso. Então, se ele não tivesse as associações da Polícia Militar por trás dele para dar uma cobertura, ele tinha que sair ele próprio se defendendo. Às custas disso, pagando tudo isso. Eu acho que isso é uma impropriedade, porque já condena por antecipação aquele policial. Muitas vezes, quase todas as vezes. Ele trabalha em situação de inferioridade, porque quando ele vai enfrentar um criminoso, ele não está sabendo o que está fazendo. Mas o criminoso é livre para fazer qualquer coisa e tem a favor dele a situação de não estar sendo visto, não estar sendo acompanhado pelo policial. Não tem compromisso nenhum. Nenhum compromisso, e cada vez eles estão mais violentos. Então, o que significa isso? Cada vez mais há uma fragilidade na atuação do policial. E ele tem que se defender. E aí, quando ele se defende, muitas vezes, ele faz tem uma ação mais forte para se defender realmente, e ele pode ser mais letal, né? Pode chegar à letalidade. Só que quando ele chega à letalidade, ele recebe essa contrapartida da sociedade e do Estado. O Estado não dá apoio nenhum para ele. Então, essa medida que está sendo proposta, me parece que vai também nessa linha de dar uma estrutura melhor para a ação do policial e evitar que ele seja desmotivado para essa ação. Essa excludente de licitude, existe em outros países. O policial ele faz a ação, o resultado, a pessoa morreu, ou é baleada, ou é contida, lesão corporal, ou seja, o que for, e hoje em dia é muito documentado isso em vídeo, né? E aí ele não precisa passar por um processo. Desculpa, só para acrescentar, aqui pelo menos em São Paulo, parece que num caso desse, se der mais de 2 tiros, já é mais do que uma agressão. Já é um excesso. Se der 2 tiros, no máximo 2 tiros. Essa é a norma, né? Não dá para ter uma norma para isso. Situação, né? Metralhadora do marginal dá. Eu vou te responder. 30 tiros em cima de você. Aliás, foi usado o exemplo dos Estados Unidos, onde lá alguém deu 60 tiros no bandido. Né? Por que o senhor deu 60? Porque acabaram as balas. Né? Exato, é verdade. No máximo 2 tiros, aí com 3... Eu não estou contando nenhuma novidade, já é considerado uma agressão do policial. Sim. Eu vou te responder isso com uma pergunta que me fez um juiz de direito. Nós, como oficiais da Polícia Militar, participamos do Conselho Especial de Justiça, que é a nossa justiça, a Justiça Castrense, e certa feita eu estava lá como juiz, participando de um conselho. E o juiz Togado, o juiz daquela auditoria, me perguntou, na época eu acho que era capitão, não sei, capitão, quantos tiros que poderia significar um excesso? 2, 3 tiros? Aí eu perguntei para o juiz, com uma outra pergunta, quantos tiros o senhor acha? A pessoa está na sua frente com uma arma, o senhor vai dar um tiro, esperar ele dar um tiro no senhor, 2 tiros, 3 tiros, dependendo da situação. Então, o excesso é uma linha muito tênue, porque também um outro policial, conversando com ele, na arma que hoje a polícia usa, que é o 40, a pistola 40, o policial deu 4 tiros de 40 no peito do bandido que estava armado. Esse bandido virou as costas e andou 50 metros. Um tiro de .40 é muito forte. Então, não significa que um tiro, que pese o impacto, seja forte, mas às vezes não é suficiente. Então, é muito difícil isso. Claro que 60 tiros e tal tem um excesso, mas
como dizem os americanos, acabou a bala, então ele já estava morto, né? Então não precisava ter aquele ódio, toda aquela vingança toda. Mas isso ocorre e não se pode, assim, culpar o policial por um homicídio, por uma coisa dentro daquele excesso. Mas isso é uma figura nova da justiça. Isso daí, ele não tem que passar por um processo e já não precisar contratar advogado, é um passo muito grande e muito bom. Estão querendo estender isso até para civis. Então, isso é uma novidade para nós e tem que ser bem pensado, mas eu apoio. Eu acho importante porque o policial ele trabalha dentro desse estresse que o Adalto está falando, e isso contém muita ação do policial. Nós tivemos um programa no passado, que era o programa, não é ProErdem, mas era o ProAr, que o pessoal se lembra aí, e pegavam os policiais que tinham se envolvido em ocorrência que resultou na morte de um bandido, de um marginal, e ele ficava 6 meses fora do serviço. E isso aí fazia com que o policial se retraísse e não enfrentasse tanto, só quando deparava, porque é um fator inibidor para o trabalho de rua saber que se o resultado for ruim para o outro lado, ele vai ficar afastado do serviço aí 6 meses. Então isso é muito ruim. Mas agora é um passo bem à frente do que se tinha no passado. Bom, essa questão da exclusão da ilicitude, ela já existe no aparelhamento jurídico, né? O que se está falando agora é dar uma outra roupagem para isso, para proteger o policial. E sobre o ProAr que o Geraldini está falando, eu me lembro bem, nós trabalhamos nessa época junto no Comando de Policiamento Metropolitano. E esse pessoal do ProAr, eu é que administrava quando eles chegavam lá. A ideia era tirá-lo do ambiente de trabalho, né? Deixá-lo lá por 1 semana ou mais, com outras atividades que seriam para desestressar, né? Porque o conceito era assim, que se ele fizesse essa imersão numa outra atividade, ele, digamos, eliminaria um pouco da agressividade, né? Mas só que isso gerava uma agressividade maior ainda. Por quê? Estavam na borderline da vez. Sim, porque eles chegavam e eram submetidos a um regime de trabalho que não estavam acostumados, um ambiente que não estavam acostumados, a uma estrutura que voltavam para a estrutura militar, né? Ele estava no policiamento e voltava para a estrutura militar. Então, todo dia de manhã, ele tinha que hastear a bandeira, ir lá, prestar continência para a bandeira, coisa que não fazia parte do cotidiano dele. Mudava o horário de serviço? Né? Totalmente. Quando começou eram 6 meses. 6 meses. Então, esse pessoal, quando chegava lá... a falta dele nas ruas, no policiamento. Além disso. Então, ele ficava totalmente revoltado. Então, ao invés de você produzir nele uma mudança positiva, você aumentava a revolta dele, né? E ele se colocava nessa posição. Poxa vida, eu podia estar lá fora, trabalhando, e não estou aqui prestando continência para a bandeira. Hoje então, o senhor está nesse estresse aqui. Então, o senhor e o polidoro. Atualmente agora é o PAPM, né? Programa de Acompanhamento e Assistência Psicológica. E mudou totalmente essa visão. Essa abordagem. Uhum. Então, essa questão de aquartelamento, né? De ter horário, tudo certinho, hasteamento, mudou um pouquinho. Então, acho que essa observação foi interessante, que agora realmente o programa está sendo direcionado para baixar o nível de estresse lá. De estresse dele. Então, isso é muito interessante. É a Foi evolução, né? Foi reformulado. Porque eu fui para lá, falou que tem tipo de brincadeira e tal, para passeios, descontrair. né? Tem passeios. Sim. O Polidoro está fora desse estresse. Tô fora. Na época, você trabalho maravilhoso. E o PAPM, o ProAir, antigamente ia mais quem se envolvia em troca de tiro, né? Sim, exatamente. Hoje não. Qualquer tipo de estresse, né? Estresse do serviço, estresse de viajar todo dia para casa, qualquer tipo de estresse hoje, o policial que for detectado uma alteração é encaminhado para esse PAPM. Mas quem detecta essa alteração? A gente hoje tem o centro, né, o Centro de Apoio Psicológico Social, só que ele fica aqui em São Paulo. E para poder mais policiais poderem ter esse acompanhamento, foram criados núcleos. Interior, ABC. Então hoje tem o CAPS e o NAPS, que é o Núcleo de Acompanhamento Psicológico Social. Qualquer policial... É interessante isso, porque, na verdade, anteriormente, né, nós não tínhamos nenhuma estrutura de atendimento psicológico. Era centralizado isso. Então,
o que acontecia na periferia não tinha um acompanhamento técnico de alguém que conhecesse isso para poder, olha, esse policial está num nível de tensão, um nível de estresse muito alto, vamos tirá-lo para fazer alguma coisa para recuperá-lo, né? E talvez isso pudesse haver uma contribuição maior de quem está na ponta da linha, sabendo desse problema, para quem está aqui no centro da situação, né? E não havia essa conexão. Pelo que ele está falando agora, há. Isso é um avanço. E o interessante também nessa situação aí, que não precisa ser nem o estresse pelo serviço. Até alguma coisa na família. Eu fui levar um sargento paraplégico ontem lá no HPM, e na volta um sargento pediu um apoio até aqui na Zona Sul, e eu trouxe o sargento e estava contando a história dele, que estava fazendo esse tratamento lá e tal. Cara, não tinha nem palavras. Ele falou que há 3 meses atrás, o filho dele de 11 anos, fui fazer uma brincadeira, chegou em casa, tava com o celular e tal, e desafiaram ele, uma brincadeira que tem das crianças e tal, a se sufocar. O garoto se sufocou tal, não conseguiu voltar, aí não tinha ninguém para fazer as manobras e tal, correu pro hospital, o garoto morreu de 11 anos, e o cara tava totalmente acabado. Imagina a tensão, estabilizou, né? A família, a mãe, o sargento tava totalmente numa situação a que não atividade tinha de polícia palavras. militar é uma em que há mais suicídios. Sim. Eu estava conversando com o Geraldino, também descasamentos, separações, é também uma das que tem mais separações. Por causa de serviço, Sim, correria, Dados pico. de Porque você 2018, né, traz- que você me mostrou. Sim, porque você traz para dentro da sua atividade, para dentro da tua família, aquilo tudo que você não consegue liberar quando você chega em casa. Soldado Polidoro, dá para despir um pouco a sua estrutura de soldado e incorporar o Marlon? Como é que é Marlon? Marlon. É o... Marlon Black Style, né? Meu nome artístico. Qual é um outro rap que você vai descontrair no final dessa? Vamos cantar mais um pedacinho? Isso. É o bom do Proerd. Não, mas é interessante que teve um... Você canta alguma um coisa capitão para as até pediu pra crianças? me fazer uma música pro Proed, falando história e tal. Você canta alguma coisa para as crianças na aula? Não dá pra cantar, porque eles pedem, né? Eles pedem pra cantar. Às vezes eles aprendem, eles ficam olhando no YouTube as músicas, aí chega na sala de aula, aprendi sua música todinha, professor. Aí canta a música todinha na sala de aula, eles aprendem. Aí fala assim, aí tem uma vez que, pra descontrair, no final de aula lá, eu falei assim, quem cantar a música todinha, eu vou dar um CD. Uns 5 cantou a música todinha. Eu falei, caramba, isso daí não vou aguentar vocês, não. Que música eles cantaram? Fé pra vencer. Como é que é? Fé pra vencer, vou contar uma partezinha da segunda parte. Peraí. Meus inimigos vão me aplaudir de pé, vão sentar na minha mesa e tomar do meu café. Eu não quero vingança, eu não quero riqueza, que diminua eu e que Cristo apareça. A guerra começou e eu tô pronto pra peleja. Suei no treinamento e vou levantar poeira. Minha prima me mandou uma frase no celular: se suares na batalha, menos na guerra sangrarás. Minha vitória não vai ter sabor de mel, vai ter gosto de suor que desce do meu chapéu. A guerra começou e tem que ter disposição. Se o corpo não aguenta, a gente vai com o coração. Valeu, Polidoro. Grato, né? Valeu. Estamos chegando ao final. O capitão Yuki, o coronel Geraldino e o coronel Adalto estão olhando com um desejo por uma ponto .40 dessa. Existia na época deles, que eu vou te contar. Acompanhei eles várias vezes, só com 3/8. Eles olham com saudade. Eu entrei em 98, quando eu ainda fui pra rua, ainda era o revólver, ainda era o 38. Olha, para ter uma ideia, só para a gente dar risada aqui, eu sou do tempo da Schmeiser, e estava com essa metralhadora no meu colo, na viatura, e a cidade cheia de buraco, e a viatura caiu num buraco e a arma disparou e furou o teto da viatura. Agradecendo ao coronel Geraldini, ao coronel Adalto, ao capitão Yuki, ao soldado PM Polidoro que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Meus inimigos vão me aplaudir de pé, vão sentar na minha mesa e tomar do meu café. Eu não quero vingança, eu não quero riqueza, que diminua eu e que Cristo apareça. A guerra começou e eu tô pronto pra peleja. Suei no treinamento e vou levantar poeira.